como que o diagrama de uma reação isotérmica se comporta. Lembrados aqui como é que funciona? Ó, então, diminui a energia, isso mesmo. E a gente percebe a diminuição porque no início seus reagentes estão na parte mais alta do gráfico e os produtos vão estar na parte mais baixa. Então, para chegar daqui para cá, ó, a setinha está apontando para baixo, né, meninos? Significa que tem que liberar calor, liberar energia. Só tomem cuidado o seguinte, nem sempre vai vir essa setinha escrito aqui não, tá? Para baixo. Por isso que a gente tem que aprender a identificar, né? Quando a gente faz a leitura da esquerda para a direita. Primeiro é reagente, depois é produto. Se o produto tiver uma energia menor que o reagente, significa que ao longo do processo teve essa perda de energia. Mas vocês vão perceber que ao longo da atividade das aulas, né, das atividades, a gente vai ter vários exemplos de gráfico, aí a gente vai acostumando a fazer essa leitura, tá bom? Não precisa copiar o gráfico agora, vai chegar o momento da cópia, tá bom? Agora, ó, vou mudar de slide. Agora eu tenho exemplo. Os meus rabiscados estão indo junto, não sei por quê. Deixa eu só apagar, colocar a presença aqui. Gente, eu tô apanhando aqui porque o meu rabiscadinho não quer sair. Estranho. Já sei. Fiz anotação em outro campo. Meninos, olha esse slide aqui agora. Deixa a professora fazer a anotação agora com o pincel que sai, porque senão eu vou ficar perdidinha de novo. Esse slide agora está falando do diagrama de uma reação endotérmica. Lembrando agora que uma reação endotérmica é aquela que absorve calor. Aí, olha, eu estou trazendo a mesma reação. Eu chamei os meus reagentes de A e B e os produtos de C e D. Observem, ó, que quando a gente faz a leitura, lembrando que a gente sempre lê o gráfico da esquerda para a direita, as primeiras substâncias que aparecem aqui são o A e B, né? Observem aí que eles são os nossos reagentes. Aí agora, nossa setinha está para cima e o C e o D, que são os produtos, estão na parte superior. Então, está tendo o quê? Um aumento de energia. Pode ser, meninos, que nos gráficos, igual aqui, ó, aqui no reagente, ele chamou de HI, que é a entalpia inicial, e no produto de HF, que é a entalpia final. Mas pode ser, né, lá na atividade, que ele não vai trazer escrita HI e HF. Pode ser que em alguns momentos ele traga valores numéricos. Por exemplo, aqui poderia ser -5 e aqui 10. Se fossem esses valores aí, meninos, quem sabe me dizer qual que seria o valor absorvido, o valor do ΔH? De 5. Ah, é -5 aí? É -5. Ele tinha -5 de energia e foi para 10. É 15, né? Isso mesmo. Vocês concordam com o Christian, gente? Não sei, porque eu acabei de entrar, professora. Pois é, tem que ser pontual, né? Então, é porque uns amigos da família daqui de casa, ele viajou e deixou o cachorro aqui com a gente. Só que o cachorro, do nada, ele tá com uma doença que ele não consegue andar com as patas traseiras. E aqui em casa, tem muito cachorro dentro de casa, então a gente deixou ele lá fora. E o chão é cimentado. Então, o músculo dele tá saindo, porque ele tá raspando muito e já chegou no músculo. A gente tá tentando ajudar ele. Bom, pessoal,
Continuando aí, por que que é 15, né? ΔH é a entalpia do produto menos a do reagente, não é? Nesse caso aí, quanto que é a entalpia do produto final lá vale quanto? Que a professora desenhou aí no gráfico. Ó, o Christian e a Isabela conseguiram, mas eu quero 10. fazer com todo mundo. Isso, ó, o HF, que é o final, que é o do produto, vale 10. Muito bem. Aí, menos o do reagente. Quanto que vale o do reagente agora? Menos 5. Só que, ó, eu já tenho um sinal de menos na fórmula, significa que você tem que abrir o parêntese e fazer joguinho de sinal. Aí vai ficar aqui, ó, 10, né? Menos com menos dá quanto, gente? Mais. Mais 5. Então, de 10 mais 5, ele vai ter absorvido aí, no caso, quantos? 15 kJ de energia. Aqui, meninos, a professora está supondo alguns valores, só para vocês já começarem a refletir, que vocês vão fazer continhas com isso, tá? Nos gráficos, vocês vão começar a ler números e tem que fazer interpretações. No caso aí, os meninos tinham até conseguido fazer de cabeça, né? Se eu tenho menos 5, se eu cheguei em 10, pensa o seguinte, eu tinha menos 5, eu estava devendo 5. Ele cobriu 5 e ainda me deu 10, né? Por isso que foi 15, a variação final. Mas é só para vocês entenderem isso, tá? Que nos gráficos vai dar para a gente interpretar, né? Se o gráfico estiver descendo, significa reação exotérmica. Se ele estiver subindo, significa endotérmica. E é nesse sentido mesmo, viu, gente? Desce, significa que perde energia. Sobe, significa que ganha. Aí, meninos, o que que a professora quer agora? Eu falei para vocês o tempo inteiro que ia chegar a parte da cópia, não ia? Eu quero que vocês copiem os gráficos agora. Aí, por que que a professora pediu para vocês copiarem só agora? Porque nesse slide eu coloco um do lado do outro justamente para vocês fazerem a comparação. Olha, processo exotérmico, lembrando que é aquele que perde calor, ó, a setinha tá para baixo. Nesses casos, a entalpia do produto, olha o sinalzinho aqui, ó, é menor que a do reagente. O produto está lá embaixo, né? Como ele perde calor, o ΔH é menor que 0, ou seja, ele vai ser negativo. Já aqui no processo endotérmico, o processo é inverso. Olha a setinha para cima, né? Ó, o produto agora, ele tem uma entalpia maior do que a do reagente, ele tem mais energia. Quando a gente faz a continha, o ΔH é maior que 0, ou seja, positivo. Copiem essas informações aí para mim, por favor, isso aqui vai ser muito importante para vocês fazerem as atividades, tá? O Daí não tá dando para ver o que tá escrito lá embaixo, debaixo de caminho da reação. Tem alguma coisa? Não, não tem mais nada embaixo, Ah, tá. tá? Gente, já vou adiantar uma coisa para vocês. A gente não vai conseguir fazer os exercícios daquela lista que eu postei hoje essa semana,
porque essa teoria é extensa. Aí eu vou terminar eles na semana que vem com vocês, aí eu vou estender o prazo de entrega, tá bom? Tá bom. Mas aí já pode ir copiando as atividades ou não? A senhora quer Se que a gente faça quiser, tudo se junto? tiver com tempo sobrando aí nos estudos orientados, pode copiar sim, tá? Ela vai ser resolvida, só acredito que não dá para ser tudo hoje, tá? Quarta-feira vai ser feriado mesmo? Vai, feriado mesmo. Por que que não é quinta e sexta, né, gente? Não se podia? Gosta de batata doce? Gosto. Minha mãe mandou um, mas eu não como. Gabi, seu microfone tá aberto. Foi mal. Esqueci. Aí, à medida que vocês forem terminando, me dá um ok, por favor.
Como estamos? Eu já acabei. Ok. Gráfico demora mais, né, pessoal? Eu também. Eu tô no segundo gráfico. Ok, vou aguardar mais, tá? Só para eu ter noção. Eu terminei. Ok. Daiane, tem que copiar esse caminho da reação embaixo ou não? Sim, copia pelo menos no primeiro. Essa palavra aparece muito, viu, gente? Às vezes vem escrito percurso da reação, tempo da reação. Reforçando que é só para vocês saberem que vocês vão ler o gráfico nesse sentido, né, desse eixo X, sempre da esquerda para a direita. Tem uma linha debaixo do caminho da reação? Tem não. Hum. Quem chegou aí por último, viu, pessoal? Esses gráficos é a parte teórica que é bom vocês terem no caderno para consulta. Faz um print, né? Talvez não dê tempo, porque os meninos já estão aqui copiando já tem um tempinho. Talvez não dê tempo de esperar quem entrou aí atrasado copiar, tá? Muitas A senhora vai câmeras colocar. desligadas hoje, hein, meninos? Pode perguntar? A senhora vai colocar esses slides junto quando a senhora for editar a atividade? Posso colocar assim, gente, só tem que lembrar. Vou até anotar Beleza. aqui. Vocês gostam dos slides para estudar? Ajuda. E É também bem melhor. tem atividade e não precisa Gente, chamar o professor lá no slide. hoje e amanhã eu acho muito difícil eu conseguir pôr, porque são os dias que eu tenho as minhas aulas assim, ó, meus dias lotados. Mas eu tento até quarta, tá? Eu até quero colocar os da semana passada, que eu também não consegui colocar, eu coloquei só um vídeo, eu tenho que colocar o outro, eu tô tentando colocar isso em dia hoje, tá bom? Mas eu também acho que as imagens do slide é mais conciso, né, gente? Às vezes do que ter assistir a aula inteira com essas pausas para copiar, para retomar o conteúdo é mais rápido, né? Pessoal, posso passar? Ninguém reclamou, então vou, né? Bom, pessoal, então essa primeira parte teórica aí era para a gente já começar a refletir sobre os gráficos, né? Só que tem outra coisa do assunto aqui que é muito frequente, que é a chamada equação termoquímica.
Ó, equação química, vocês já estão acostumados, né? Por exemplo, quando eu coloco lá A mais B, setinha, que forma C mais D. Né? Uma equação química é quando a gente coloca os símbolos das substâncias, né? E separa ali quem é o reagente e quem é o produto. Agora, o que vocês acham que vai ser uma equação termoquímica? A temperatura? Aí, aqui no caso, termo, lembra da professora que falou que significa calor, energia, né? Na química, esse termo ainda significa para nós a entalpia, o ΔH. Aí, pessoal, essa equação, ela vai ter ainda os reagentes, os produtos, ela vai estar escrito o estado físico, né? Se essas substâncias estão no estado gasoso, líquido ou sólido. Tem as variedades alotrópicas, quando forem o caso, que pode aparecer, por exemplo, o carbono. O carbono ele pode estar na forma de diamante ou de grafite. Aí lá na equaçãozinha química pode vir escrito isso, tá? Só que a diferença aqui, então, gente, é justamente aqui, ó, nesse ponto 4. A equação termoquímica, além do reagente, do produto, que são coisas que nós já estamos acostumados, ela vai trazer para a gente o valor do ΔH. Não precisa copiar isso aqui, que eu já vou mostrar para vocês no exemplo. Porque eu não vou ficar perguntando isso aqui nos pontos, viu, gente? A gente vai para a parte prática. Coloquem para mim o título aí, equação termoquímica. Eu vou mostrar inicialmente uma endotérmica, então esse aqui é o subtítulo. E coloquem esse primeiro exemplo que está aí, por favor. Qual é o subtítulo? Endotérmica? Endotérmica. Tá, obrigada. Tá vendo? A aula de hoje, como tem muita teoria, a gente para muito para copiar. Então, é por isso que às vezes não dá para chegar nos exercícios. A Roberta, que é a nossa professora de literatura, se eu não me engano, ela vai fazer uma semana de teoria e na outra semana ela passa atividade. É porque realmente ver não como é dá, separar porque só 2 aulas, né, Ana? Mal que a gente começa a teoria. Quando a teoria é mais curta, até que dá. Mas essa teoria aqui é um pouquinho mais extensa. E vocês vão sair da aula hoje com o caderno mais lotado do que se fosse exercício. Daiane, só uma duvidazinha. Pode Precisa colocar falar. aquela carga positiva ali no quilojoule? Ou não? Tem que colocar. O valor do ΔH, ou ele vai vir com sinal de mais, indicando que é endotérmica, viu, João? Ou com sinal negativo. Nesse conteúdo não é omitido, não. Ele vem explícito mesmo. Entendi. Conseguiram copiar esse primeiro exemplo ou tem alguém copiando? Tô no finalzinho dele ainda. Ok, Amanda.
Bom, pessoal, deixa eu explicando o que que vocês têm na equação. Então, olha, nós temos sempre numa equação química essa seta, né? É ela que divide o estado inicial do final. Então, nesse caso aqui, o H2 e o 2C aí são os nossos reagentes, é o nosso estado inicial. Aí, no caso, essa substância aqui, o C2H2, é o nosso produto. Concordam que isso aqui a gente já está um pouco acostumado de ver nas atividades? Em algum momento ou não? Se não tiver, a gente reacostuma, tá? Eu volto, falo mais, mas sempre lembrar, o estado inicial é o reagente, depois a setinha é o produto. O que que acontece? Para ser uma equação termoquímica, tem que vir escrito aqui no final dela o valor da entalpia, do ΔH. No caso, veio escrito, ó, ΔH, que é igual a mais 226,8 kJ. Né? Essa aqui que é a variação de energia. Então, olha, é uma reação endotérmica, por quê, gente? Olha aqui o sinalzinho. Se o ΔH é positivo, né, significa que ela está absorvendo calor. Qual que é a parte chata desse assunto? Essa não é a única forma da gente escrever uma equação termoquímica. Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra possibilidade para essa mesma equação. Olha lá. Eu coloquei aqui o H2 e o C, que são os mesmos reagentes que eu tinha lá na de cima, só que agora, dentro dos reagentes, observem, eu ainda estou dentro dos reagentes, tá? Antes da setinha. Aqui eu coloquei o valor do ΔH, só que sem o delta, né? Só o valor, 226,8 kJ. Coloquei a setinha e depois repetir o produto. O que que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, né? Como eu disse, né, como eu fui adiantando, tem duas formas de nós escrevermos. Quando a gente for escrever com ΔH, o ΔH vai vir no final, você vai colocar o igual e o valor numérico desse ΔH. Agora, se você for escrever sem o ΔH, você vai ter que observar se a energia tem que aparecer do lado do reagente ou do lado do produto. Por que que aqui na reação endotérmica, a energia tem que aparecer do lado do reagente? Porque essa reação, ela absorve calor para acontecer. Então, a gente já precisa desse calor no início e não no final. Tá? Aí vocês vão ver que lá na reação exotérmica vai acontecer o inverso. Ao invés da energia aparecer do lado do reagente, ela vai aparecer do lado do produto, tá? Aí façam um favor para mim, copia o segundo, a primeira e vocês já copiaram, né? Copia a segunda, por favor, essa de baixo. Sugiro que vocês façam aí um grifo, né, na energia, para lembrar que na endotérmica ela vai aparecer do lado do reagente. Deu tempo de copiar a segunda forma? Aí, ó, lá na prova que vocês vão fazer semana que vem, se eu pedir para vocês escreverem uma equação, aí a pergunta clássica, professora, de que tipo que eu vou fazer aí, do primeiro ou do segundo? Fica a critério de vocês, tá? Vocês escolhem qual que vocês preferem.
Mas geralmente, gente, as atividades são mais de interpretação. Como assim? A equação ela já vai vir escrita e vocês vão ter que fazer a leitura dessa equação e classificar ela como endotérmica ou exotérmica, tá? Por isso que é sempre bom ter exemplo no caderno. Vamos para o segundo tipo agora. Ó, agora o título... Professora, Tá copiando ainda? não, eu queria perguntar aquele negócio. Energia vem sempre do lado do reagente, é isso? Que eu quero escrever do lado. A energia vai vir do lado do reagente em equações endotérmicas, tá bom? Agora, ó, meninos, o título vocês já têm. Copia para mim aqui o subtítulo exotérmica e copiem esse exemplo aí, por favor. Daiane, então, a fórmula, o resultado dessa fórmula, então, seria só a soma do produto com... Como é que é o nome do outro que eu esqueci? Com o produto Reagente? com reagente? Na equação química é o seguinte, João, os mesmos átomos que aparecem do lado do seu reagente, eles têm que aparecer do lado do produto, tá? Só que assim, a quantidade de reagente de produto que tem vai variar. Eu poderia ter só um reagente, por exemplo, e ele se separar em 3 produtos. A gente não tem um padrão, sabe? Aqui aconteceu de você ter 2 reagentes e formar 2 produtos. Mas depende de reação química para reação química, tá bom? Esse maisinho aqui que é utilizado, ele é só para separação das substâncias, tá bom? Não significa que você está somando, na verdade, é só para separação. Pessoal, essa aula, bem no, assim, tá bem no finalzinho, não vai dar para eu explorar muita coisa, não. Mas eu só quero que vocês prestem atenção na primeira, né? Nós estamos falando agora de uma reação exotérmica. Exotérmica significa que libera, então nosso ΔH tem que ser negativo, não é isso? Então, aqui tem os reagentes, depois da setinha os produtos e no final ΔH. Só que agora o sinal dele é negativo. A segunda forma de escrever eu vou deixar para a semana que vem. Para não ficar corrido, aí eu retomo as 2 formas e reviso com vocês. Pode ser? Então, vou encerrar por aqui, tá? Semana que vem eu retomo isso aqui, aí a gente já parte para os exercícios. Beleza? Mas assim, oxe, peraí que eu fecho. Pode falar. Assim, a senhora podia fazer só uma revisãozinha assim por cima, né?
quando a senhora for passando por cima, pra gente Essa esquecer. parte eu vou retomar. Aí depois vocês vão ver que durante os exemplos, Ana, eu acabo revisando, retomando tudo, tá? Que foi trabalhado em termos de teoria. Agora, para o seu caso aí que perdeu o início, ou se tiver perdido mais coisa, eu sugiro assistir a gravação, tá bom? Mas vai dar para retomar sim durante o exercício, tá? Pessoal, até mais. Excelente dia aí para vocês.